Declaro aberta para essa sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido o deputado Jorge Cauí a tomar assento à mesa e auxiliar nos trabalhos. Daniel. Solicito ao deputado Jorge Cauí que efetue a chamada nominal dos parlamentares para a verificação de quórum. Espera aí, ó. Dificuldade, nossa senhora. Não, manda trazer isso para mim. Tá, obrigado. Manel, você tá bom, Manel? Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado Zé Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Presente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho. Presente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Filipelli. Presente. Deputado Miquel Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, presente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputado Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho, presente. Deputado Marcos Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente. Só seis, presidente. Não havendo quórum para dar continuidade à sessão, em razão do que precede o regimento, declaro encerrada a sessão.
Nosso bloco tá bom, ué. Mas nós temos que conversar. Pois é, isso que eu estou fazendo. Pois é, nem eu. Mas não saiu nada disso. Disse que Ruim, não? suposto, não saiu não, supostamente de proposicionistas brandos, moderados, segundo procurar, através dos contrapartidas, Brasília, aí coloca quem poderia propor. Bom, Cláudio. Vai. Tudo bem? Tranquilo? Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o deputado Cláudio Monteiro para secretariar os trabalhos da mesa. Há expediente sobre a mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos mesmos. Mensagem número 125/95 do gabinete do governador ao presidente da Câmara Legislativa. Senhor senhor presidente, tem a honra de submeter à elevada deliberação da Casa o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento fiscal do Distrito Federal no montante de R$ 3.500.000. Requerimento de autoria do deputado Antônio José Cafu requer a retirada do PL 361/95, que cria o programa de estágio remunerado para adolescentes no Distrito Federal. Projeto de autoria do deputado Edmar Pirineus dispõe sobre a prorrogação de prazos de retrovenda de imóveis urbanos da outras providências. Projeto de autoria do deputado José Ramalho prorroga o prazo para a construção de imóvel em terreno adquirido da Terra Cap. Projeto de autoria, moção de autoria do deputado Marcos Lima, reivindica ao presidente da Companhia Energética de Brasília instalação de rede de distribuição de energia elétrica no setor de mansões Mestre Darmas Planaltina. Moção de autoria do deputado Marcos Lima. Mestre Darmas o quê aí? Darmas aqui, Mestre Darmas 3. Moção de autoria do deputado Marco Lima, reivindica ao presidente da Companhia Energética de Brasília instalação de rede de distribuição de energia elétrica na instância Mestre Darma 3 de Planaltina. Moção no mesmo sentido, solicita a instalação de energia elétrica em Mestre Darma 4 em Planaltina. Moção no mesmo sentido, solicita a instalação de energia elétrica em Mestre Darma 5, 6, 3, 4. Não, isso aqui é repetição, né? Isso aqui isso aí é dupla. Não, não. Então, pelos números aí, 3, 4, 5. Reivindica o presidente da Câmara, presidente da Companhia Energética de Brasília, implantação do sistema de iluminação pública no setor de mansões Mestre Darma Planaltina. Reivindica ao presidente da Companhia Energética de Brasília, implantação do sistema de iluminação pública no Vale do Amanhecer de Planaltina. Moção de autoria do deputado Marco Lima, reivindica a providência ao Poder Executivo do Distrito Federal no sentido de realizar a pavimentação asfáltica da expansão do setor oeste Sobradinho 2, nas quadras AR1, AR5, AR10 e o acesso que vai da via central até a BR-020. Moção de autoria do deputado Marco Lima, reivindica a providência ao Poder Executivo do Distrito Federal no sentido de implantar a iluminação pública na DF 420. Moção de autoria do deputado Marcos Lima, reivindica a providência ao Poder Executivo do Distrito Federal no sentido de implantar a iluminação pública da DF 150. Moção de autoria do deputado Marcos Lima, reivindica a providência ao Governo do Distrito Federal no sentido de implantar a iluminação pública no Caíque Júlia Kubitschek em Sobradinho 2. Ornelas, não vai embora não pra gente conversar, hein? Espera aí só um minutinho. Essa presidência tem a grata satisfação de registrar a presença do querido colega deputado José Ornelas, presente no plenário desta casa. E ao cumprimentá-lo, creio, estamos aqui externando os sentimentos de todos os colegas parlamentares em função da amizade que todos devotam
ao nobre amigo. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente sobre a mesa. Moção de autoria do deputado Marcos Lima. Reivindica providência junto ao governo federal no sentido de realizar a complementação da pavimentação asfáltica da via central do setor oeste Sobradinho 2. Moção de autoria do deputado Marcos Lima. Reivindica providência junto ao governo federal no sentido de implantar iluminação pública no Centro de Saúde número 3, Sobradinho 2. Moção de autoria do deputado Marcos Lima. Reivindica providência junto ao governo federal para que seja concluída a reforma do Teatro Sobradinho. Moção de autoria do deputado Odilon Aires. Reivindica ao presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal apresentar ao senhor presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, solicitação de providência visando a criação da Gerência Especial de Brasília. Projeto de autoria do deputado Odilon Aires. Torna obrigatório o ensino da disciplina de finanças públicas nos estabelecimentos de ensino da rede pública do Distrito Federal e de outras providências. Moção de autoria do deputado Renato Rainha. Reivindica ao excelentíssimo senhor governador federal a criação de um centro de ensino especial para deficientes visuais em Taguatinga. Moção de autoria do deputado Marcos Lima. Sugere ao governador do Distrito Federal realizar convênio que permita aos policiais civis e militares receberem aulas de Libra. Moção de autoria do deputado Renato Rainha. Reivindica o senhor diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, o doutor Augusto César Vaz de Ataíde, a adoção de providências no sentido de que seja feita medição da umidade relativa do ar em todas as cidades satélites do Distrito Federal. Projeto de autoria do deputado Renato Rainha altera e acrescenta parágrafo ao artigo 3º da Lei 515, de 28 de julho de 1993. Moção, senhor deputado Filipelli. Reivindica a providência junto ao Poder Executivo do Distrito Federal para a construção de um balão rodoviário no cruzamento das rodovias DF-01 e DF-435, acesso à cidade de São Sebastião. Projeto de lei de autoria do deputado Miquel Paz dispõe sobre a inclusão da Micarecandanga no calendário oficial de eventos da Secretaria de Turismo do Distrito Federal. Inclusão. Moção de autoria do deputado Edmar Pirineus. Reivindica do Poder Executivo Local que promova, em conjunto com os municípios do entorno, ações para a prevenção e controle da dengue e da febre amarela na região do entorno e no Distrito Federal. Convido o deputado Geraldo Magela, presidente desta casa, a conduzir os trabalhos da mesa diretora nessa sessão. Tem que falar. Damos início ao comunicado de lideranças. Passa a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria, nesse momento de comunicado de liderança, trazer aqui o registro de uma preocupação que nós estamos tendo em relação aos 150 inspetores de fiscalização que foram agora empossados nos seus cargos e estão hoje realizando um trabalho de fiscalização nos estabelecimentos comerciais do Distrito Federal. É natural e é óbvio que estes fiscais têm uma responsabilidade precípua, qual seja de preservar
o governo do Distrito Federal na sua arrecadação, evitando fraudes e sonegações. E acho que essa missão precisa ser cumprida com todo rigor e seriedade. Entretanto, senhor presidente, eu gostaria de registrar a minha preocupação em virtude da característica que muitas vezes tem ocorrido nesse processo de fiscalização. Nós sabemos que existem pessoas que são sonegadores contumazes, são fraudadores que realmente se utilizam de todos os recursos espúrios para poder evitar que os cofres públicos possam arrecadar os devidos impostos. Entretanto, existem aqueles pequenos estabelecimentos comerciais, os pequenos comerciantes, que dependem essencialmente de uma orientação dos seus contadores para poder realizar a sua contabilidade. E muitas vezes, por falha nessa orientação, esses pequenos comerciantes cometem alguns deslizes no sentido de faltar algum tipo de documento, de alguma irregularidade mínima que possa ser verificada e, infelizmente, no momento em que a fiscalização se manifesta naquele respectivo estabelecimento, não há perdão. A ação é feita de uma maneira tão violenta que, inclusive, tem levado muitos dos pequenos estabelecimentos a uma situação de preocupação e perplexidade. Ora, qual é a responsabilidade do fiscal? Evidentemente, o fiscal tem a responsabilidade de encontrar, identificar aquelas pessoas que de fato estão fraudando através de atos que são para burlar a legislação existente. Agora é preciso distinguir, vou concluir, senhor presidente, é preciso distinguir aqueles pequenos estabelecimentos que, às vezes, por uma pequena irregularidade que pode ser, inclusive, reparada a curto prazo, e, no entanto, as mercadorias têm sido apreendidas, levadas para o depósito, e não dá a menor oportunidade de defesa, mesmo a posteriori, para aqueles estabelecimentos. Então, eu faço um apelo ao secretário de Finanças, que oriente o grupo de fiscais que está hoje atuando na rua, no sentido de saber distinguir entre aqueles que possuem irregularidades por desconhecimento, ou às vezes por má orientação, vou concluir, ou então aqueles que realmente são fraudadores e que de fato precisam ser punidos. E além do mais, senhor presidente, só para finalizar, há um problema na nossa legislação que eu quero reparar através de lei aqui na Câmara. A multa aplicada pelo GDF a um estabelecimento que foi, porventura, encontrada alguma mercadoria irregular, é igual. Se uma mercadoria tem o valor de milhões de reais ou de milhares de reais, é o mesmo preço de uma mercadoria que custe um valor irrisório. Então, veja bem, os grandes sonegadores às vezes preferem pagar as multas, e porque eles sabem que a multa não é tão significativa para o montante, para o volume da mercadoria, muitas vezes encontrada irregularmente. E o pequeno, que não deseja ser irregular, por uma falha, às vezes, na contabilidade, tem que pagar uma multa altíssima, porque o padrão é um só. Então, eu quero trazer essas considerações e pedir ao secretário que, mais importante do que o rigor da lei, é a necessidade de manter os pequenos comerciantes para que eles possam gerar empregos e permitir, assim, uma arrecadação melhor para o Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado Odilon Aires. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Jorge Cauim. Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência que às 10 horas fosse transformada a sessão em comissão geral para justamente o ato de prestar hoje homenagem ao Dia do Maçom, como está previsto. Nós vamos, assim que concluir o horário de lideranças, nós vamos passar a comemoração, deputado. Conceda a palavra ao deputado César Lacerda. Conceda a palavra ao deputado João de Deus. Ô, Felipe, você vai falar em nome do PP? Conceda a palavra em nome... Conceda a palavra ao deputado Luiz Estevão. Conceda a palavra ao deputado Miqueias Paz. Conceda a palavra ao deputado Miqueias Paz. Senhor presidente, senhores deputados, eu, em respeito ao proposto, a transformação em sessão solene,
Eu gostaria tão somente de fazer um comunicado e um convite do ato em comemoração ao 16º aniversário da anistia. Esse ato ocorrerá no dia 28, agora, próximo, às 14h30, uma reunião dos familiares dos mortos e desaparecidos políticos. Esse ato ocorrerá no plenário 14, anexo 2 da Câmara dos Deputados. E é super importante as pessoas participarem, pois estamos revivendo um momento, inclusive, em que pessoas, até para minha surpresa, com que eu convivi há algum tempo, e percebi que essas pessoas tinham familiares desaparecidos. E é algo muito doloroso estar ao lado de alguém que, no momento, recebe notícia de como seus pais foram mortos, de como seus irmãos foram mortos, sem chance de defesa, sem chance de um julgamento digno. E hoje está se travando no Brasil uma batalha para se resgatar a memória dessas pessoas que sofreram e foram penalizadas por pensarem. Não se está buscando nenhum revanchismo, apenas dar direito aos familiares que eles saibam por onde andam seus mortos e em que condições esses familiares foram mortos. Então, gostaria de estender o convite a todos, que no dia 28/8, às 14h30, no anexo 2 do plenário 14 da Câmara dos Deputados, a reunião dos familiares dos mortos e desaparecidos políticos. Eu gostaria só de retransmitir esse convite. Muito obrigado, presidente. Conceda a palavra ao deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, eu peço a atenção de todos para um caso que eu vou relatar aqui, que eu considero da maior gravidade no Distrito Federal. Inicialmente, eu gostaria de informar que o Clube dos Servidores Públicos Civis, ele foi recebido pela FASP há mais de um ano, em situação de total abandono e depredação. Nenhuma torneira funcionava, todas as quadras, todos os campos, as piscinas todas deterioradas, e a FASP, Federação das Associações dos Servidores Públicos, está reformando aquele clube para entregar aos seus verdadeiros usuários, que são os servidores públicos civis do DF e da União. O GDF solicitou que a FASP nos cedesse ao GDF parte do bloco administrativo onde iria funcionar o ICT, Instituto de Ciência e Tecnologia, e a FAP, Fundação de Amparo à Pesquisa. A FASP, Federação das Associações dos Servidores, cedeu a parte administrativa. Ficou somente com o que é o restaurante, que não faz parte da etapa administrativa do bloco, e também com a pequena sala onde a FASP exerce as suas atividades administrativas. Essa parte do restaurante, inclusive, é cedido para vários órgãos do GDF, para que eles possam ali realizar seminários, vários seminários, como é o caso da Codeplan, que nos pediu aquela área e que iria realizar um seminário a partir de hoje e que não vai mais por irresponsabilidade de pessoas do governo do Distrito Federal, que eu passo a relatar a partir de agora. O ICT, Instituto de Ciência e Tecnologia, pediu esse prédio onde é o restaurante e a parte administrativa da FASP, para poder realizar um seminário, dos dias 14 ao dia 18. Realizou esse seminário do dia 14 até o dia 17. Quando foi no dia 17, começou a fazer reformas para instalar dentro de um órgão que não é dele, é da FASP, sem autorização de quem de direito, uma secretaria. E entrou na parte reservada à administração da FASP, retirou de lá mesas, cadeiras, arquivos com documentos importantes, retirou, invadiu o domicílio, porque parte comercial não aberta ao público, segundo o Código Penal Brasileiro, é considerado domicílio, e tipificou o crime previsto no artigo 150 dessa legislação específica penal, invadiu aquela área, construiu, fez obra, fez divisórias. Estou concluindo, senhor presidente. Estou concluindo, porque o assunto é demais sério e Vossa Excelência vai me permitir que faça uso. Além de cometer todas essas atrocidades, o que é pior ainda está por vir agora. Ali, o que está querendo se instalar ali é uma secretaria que já está em funcionamento há muito tempo, chamada Secretaria da Ciência e Tecnologia, que inclusive o senhor secretário, chamado Ronaldo Conde Aguiar, já assinou até o momento, pelo menos é o que tem nas minhas mãos, 104 ofícios.
Pasmem os senhores, essa secretaria que determina obra, que determina serviço, que invade domicílio alheio, é a secretaria fantasma. Ela não existe. E o senhor secretário, que se intitula secretário de Ciência e Tecnologia, também não ocupa o cargo, porque o cargo não existe. Será que nós vamos ter que chamar os caças fantasmas para Brasília para exorcizar esse governo? Isso é um ato imoral, ilegal, que nós não podemos permitir. Isso atenta contra a moralidade e o patrimônio público. É um ato da maior gravidade que alguma atitude precisa ser tomada. Nós não podemos permitir que fantasmas, em nome do governo do Distrito Federal, autorizado por quem? Invada domicílio alheio e fique exercendo atividades administrativas públicas, inclusive gastando do erário público através de serviços e de obras. Por isso eu estou apresentando, senhor presidente, eu peço que seja tomada urgência no trâmite desse requerimento, para que o senhor governador do DF nos explique se é do conhecimento dele os fatos que eu acabei de dizer aqui agora e que estão narrados nesse requerimento. Se o senhor Ronaldo Conde Aguiar está autorizado em titular-se secretário de Ciência e Tecnologia do DF e, como tal, a praticar atos de gestão administrativa como a expedição de ofícios e outros documentos. Também estamos pedindo para que ele envie a essa casa cópias de todos os documentos expedidos e assinados pelo senhor Ronaldo Conde Aguiar, na condição de suposto secretário de Ciência e Tecnologia, pois até o dia 10/8, ele já havia remetido 104 ofícios. Conclua, por favor, Estou deputado. concluindo, senhor presidente. Estou concluindo, tolerante. eu peço até desculpa aos nobres pares por ter extrapolado o tempo, mas a compreensão eu sei que virá, porque o caso é da mais alta gravidade. E terceiro, qual o valor das despesas até agora contratadas para instalação dessa Secretaria de Ciência e Tecnologia, ainda não criada por lei? Qual a fonte de recurso destinada para esse fim e o nome da pessoa física ou jurídica executora do serviço? Queremos também contar com a colaboração do governo do Distrito Federal para que saia imediatamente do local que é reservado, do escritório que é reservado, do único escritório que é reservado para o exercício das atividades da Federação das Associações dos Servidores Públicos. Tudo em nome do resgate da moralidade. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados distritais, hoje é o dia que a Câmara reservou para homenagear os maçons. E logo em seguida, eu, como líder do PSDB, vou prestar desta tribuna minha homenagem aos maçons, à maçonaria que tanto contribuiu para a paz mundial e para a independência do nosso país. Mas, senhor presidente, eu quero aqui lamentar a triste e melancólica entrevista do excelentíssimo senhor governador Cristóvão Buarque. Lamentavelmente, o governador, ao invés de estar preocupado com os problemas do Distrito Federal, vem dar entrevista no Jornal de Brasília, procurando denegrir a imagem dos deputados da Câmara Legislativa. E, particularmente, ele foi infeliz quando perguntaram se ele teria diálogo com o PSDB ou com os partidos na Câmara. E ele afirma, senhores deputados, textualmente, que o diálogo que ele tem é com o presidente do partido, que é um funcionário dele. Ele nomeou o presidente do partido, funcionário dele. Este funcionário, em agradecimento, permitiu que ele, que não tem nada a ver com o PSDB, participasse do programa do PSDB, e o diálogo que ele tem é com o funcionário. E o atual presidente do partido, que está lá por uns dias, não representa a opinião dos verdadeiros militantes do PSDB e das bases do meu partido. E ainda, de uma forma irresponsável, o senhor governador, de uma forma irresponsável e de uma forma imatura,
afirma que os 2 deputados do PSDB aqui na Câmara não representam ninguém. Como? O PSDB elegeu 2 deputados distritais aqui na Câmara Legislativa. Deputados que representam a população do Distrito Federal. Deputados que foram eleitos de uma forma legítima. E o senhor governador tem a leviandade, porque isto é leviano, senhor deputado César Lacerda, de afirmar que os deputados do PSDB não representam ninguém. Isso é uma leviandade, isso é uma irresponsabilidade, isso é um desrespeito do senhor governador contra a população do Distrito Federal. Senhor presidente, lamentavelmente, eu do PSDB ajudei a colocar o senhor governador no Buriti. E se não fosse o apoio da deputada Maria de Lourdes, se não fosse o apoio do PSDB, o senhor governador hoje não estaria no Buriti. Mas de uma forma desrespeitosa, de uma forma descortês, de uma forma irresponsável, de uma forma leviana, o senhor governador desrespeita os 2 deputados do PSDB. Eu, como líder do PSDB, o deputado Marcos Arruda, e o deputado Zé Edmar, legitimamente eleito pela população do Distrito Federal. Mas nós, senhor presidente, Tempo encerrado, deputado. só para finalizar, senhor presidente, nós vamos responder ao senhor governador colocando os interesses maiores da sociedade acima dos nossos interesses político-partidários, votando todos os projetos de iniciativa do governo que venham beneficiar a população do Distrito Federal, como também votar todos os projetos vindos da oposição que venham beneficiar a população do Distrito Federal, porque os interesses maiores da população têm que estar acima dos nossos interesses políticos, ideológicos e partidários. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos agora ao comunicado de parlamentares. Conceda a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Conceda a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Manuelzinho. Concedo a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipene. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Já que nenhum parlamentar vai fazer uso da palavra, esta presidência suspende a sessão por 5 minutos para que os convidados para a sessão em homenagem ao Dia do Maçom possam adentrar o plenário. Está suspensa por 5 minutos a sessão. Está reaberta a sessão. De acordo com o artigo 92, inciso 1 do Regimento Interno, esta sessão se transforma em comissão geral, atendendo o requerimento dos excelentíssimos senhores, deputados Jorge Cauí e Zé Ramalho, com o objetivo de comemorarmos o Dia do Maçom. Tenho a honra de convidar para compor a mesa o ilustríssimo senhor secretário executivo da Confederação Maçônica Interamericana, doutor Salim Zugaibe. Convido também para compor a mesa o ilustríssimo senhor grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, desembargador Francisco Murilo Pinto. Convido também o ilustríssimo senhor grão-mestre da Grande Loja Maçônica de Brasília, doutor Khalil Shah.
Convido também o ilustríssimo senhor, grão-mestre estadual do Grande Oriente do Brasil, doutor João Correia Silva Filho. Convido o excelentíssimo senhor, presidente da Comissão de Assuntos Sociais e autor do requerimento número 320/95, que viabilizou a realização deste evento, o excelentíssimo senhor deputado Jorge Cauí. Convido também o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e também autor do requerimento número 320/95, o excelentíssimo senhor deputado Zé Ramalho. Convido as senhoras e senhores presentes a se colocarem em pé para entoarmos o hino nacional brasileiro. Brasil, ó pátria amada,
Passo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Zé Ramalho, um dos requerentes deste evento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, deputado Geraldo Magela. Excelentíssimo senhor secretário executivo da Confederação Maçônica Internacional, Dr. Salinzo Gabi. Soberano grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, desembargador Francisco Murilo. Excelentíssimo senhor grão-mestre estadual do Grande Oriente do Distrito Federal, doutor e irmão João Ferreira Correia. Excelentíssimo senhor grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Brasil, doutor Calil Chater. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Sociais e meu irmão e deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, senhores deputados, no dia 20 de agosto é comemorado o Dia do Maçom e é com grande satisfação que ocupo a tribuna desta casa para prestar a justa homenagem aos incansáveis obreiros desta milenar e sublime ordem. O Dia do Maçom é comemorado a 20 de agosto por causa de um fato curioso. Foi nesse dia, do ano de 1822, que o maçom Gonçalves Ledo, em reunião conjunta das lojas metropolitanas do Rio de Janeiro, antecipando-se ao grito da independência, aclamou também maçom Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. A maçonaria é uma instituição filantrópica, humanitária e educativa, de caráter universal, que visa o aperfeiçoamento integral do homem e seu preparo para a vida em sociedade. Os maçons são irmanados e compromissados por um juramento sacratíssimo e repudiam veementemente o perjúrio. Considero o amor à pátria um dos sentimentos mais sublimes e seus ideais supremos são a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Amam fervorosamente a liberdade, considerando-a o grande manancial de honradez e dignidade que deve alimentar-lhes o espírito e conduzir-lhes a vida. Enaltecem a igualdade, considerando o elemento indispensável a diminuição da separação entre as pessoas e as classes sociais. Cultivam a fraternidade, considerando uma rica virtude do ser humano, que o leva mais facilmente à felicidade e ao bem-estar com o próximo. Neste sentido, senhoras e senhores, os maçons encampam diuturnamente as bandeiras da luta pelo desenvolvimento da pátria, pelo respeito aos direitos humanos, pela emancipação das nações, pelo exercício do livre-arbítrio, pela preservação da paz e pelo cultivo da solidariedade entre os homens. A maçonaria fundamenta todos os seus princípios ideais na crença do ente supremo, ou seja, em Deus, designado pelos maçons de grande arquiteto do universo. Por isso não são admitidos ateus na maçonaria. A origem da maçonaria, senhor presidente, senhoras e senhores, é muito controvertida. Alguns estudiosos veem a sua origem nos primórdios da Antiguidade Oriental. Para outros, essa origem está nos mistérios do Antigo Egito ou da Grécia. Outros acham que deriva das corporações operárias criadas por Numa em 715 a.C. Entretanto,
É notória a tendência de considerar a maçonaria um desenvolvimento das confrarias medievais dos pedreiros livres. Tais confrarias, a partir do século XVII, passam a admitir pessoas estranhas à arquitetura, os nobres, clérigos, jurisconsultos e profissionais liberais. A partir de 1723, a maçonaria expandiu-se pela Inglaterra e Escócia. Daí por diante, multiplicam-se as lojas na Europa e no resto do mundo. No Brasil, há provas da existência de maçons desde os fins do século XVIII. Hoje, essa instituição está estruturada em todo o país. No contexto histórico mundial, considera-se que a maçonaria esteve presente na luta contra o absolutismo, na Revolução Francesa e na Revolução e Independência das Nações Americanas. Já no Brasil, acredita-se que a maçonaria esteve presente de maneira velada nos principais eventos históricos, a saber, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, Independência, Confederação do Equador, Guerra dos Farrapos, abolição da escravatura e proclamação da República. Estão repletas de nobilíssimos maçons várias páginas da história da humanidade e do Brasil. Da história mundial, mencionamos Voltaire, Goethe, Mozart, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Francisco Miranda, San Martín, George Washington, entre outros. Da história do Brasil, lembramos os nomes de Dom Pedro I, José Bonifácio, o patriarca da independência, Tiradentes, Duque de Caxias, Rui Barbosa, Castro Alves, Marechal Deodoro da Fonseca, Prudente de Moraes, Quintino Bocaiúva e muitos outros. Durante a construção de Brasília, aqui fixou-se a Sublime Ordem, que fundou em maio de 57 a loja maçônica Estrela de Brasília. Com o tempo estruturou-se o Grande Oriente do Distrito Federal. É importante lembrar, senhoras e senhores, que foram os maçons os primeiros idealizadores e defensores da interiorização da capital brasileira. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, Hipólito José da Costa, fundador do jornal Correio Brasiliense, e José Bonifácio. A maçonaria do Distrito Federal está hoje desenvolvendo um trabalho com as crianças e jovens dos Recantos das Emas, por intermédio da Fundação Gonçalves Lido, que é uma instituição maçônica. Trata-se de um importante trabalho de orientação e instrução para a formação integral dos jovens. Assim, senhor presidente, senhoras e senhores, vemos que a maçonaria é uma verdadeira escola de humanidade e de civismo. Ela nos ensina, nas palavras do maçom José Adirson de Vasconcelos, que só o espírito e os ideais de liberdade, de consciência, de igualdade de direitos e de fraternidade social são instrumentos eficazes e duradouros para criar harmonia entre os homens. Termino minhas palavras congratulando-me com todos os maçons desta casa, do Distrito Federal e do Brasil, desejando-lhes muitas felicidades. Parabéns, maçom, pelo teu dia, que o grande arquiteto do universo proteja a todos nós. Muito obrigado. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Jorge Cauí, requerente desta homenagem, que falará também em nome da liderança do Partido Progressista. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, meu companheiro deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor secretário executivo da Confederação Maçônica Interamericana, CMI, Dr. Salim Zoaib, excelentíssimo senhor
grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, desembargador Iranciso Murilo Pinto. Excelentíssimo senhor grão-mestre estadual do Grande Oriente do Brasil, Dr. João Correia Silva e Filho. Excelentíssimo senhor grão-mestre da Grande Loja Maçônica de Brasília, meu amigo Dr. Calil Walter. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e também autor do requerimento, meu querido amigo e companheiro e irmão nessa casa, deputado Zé Ramalho. Quero saudar também o senhor Sérgio Ferreira, grão-mestre de Minas Gerais aqui presente, e Santo Toricano, grão-mestre de São Paulo aqui presente também, e todos os maçons presentes, meus irmãos, cunhadas que aqui estejam presentes, sobrinhos, meus nobres colegas, e falo também em nome do Partido Progressista, na qual pertenço, o nosso líder Luiz Estevão, Benício Tavares, Daniel Marques, Edmar Pirineus, Tadeu Filipelli e Manuel de Andrade. Senhor presidente, meus caros amigos e também a imprensa aqui presente, hoje comemoramos o Dia do Maçom, mais do que uma data comemorativa. Daqui dessa tribuna, gostaria de destacar e reviver uma das mais antigas tradições brasileiras e a primeira instituição filosófica de culto a Deus a ser implantada em Brasília. No momento em que faço esse registro, desejo manifestar minha plena convicção e me associo aos ideais enaltecidos pela mensagem difundida pela maçonaria de fraternidade, liberdade, igualdade. Criada no Brasil, no meio de um intenso ambiente de emancipação e liberdade que tanto agitaram os nossos antepassados. Logo no início desse século, é bastante difícil distinguir a história dos maçons com a própria história do Brasil. Aqui em Brasília, 3 anos antes de sua inauguração, instalou-se precariamente, a 14 de maio de 1957, a loja denominada Estrela de Brasília. Dirceu Torres, já falecido. Eu queria abrir um parênteses para dizer que eu tive a felicidade de iniciar na Estrela de Brasília no ano de 1962, com o venerável Dirceu Torres, quando ele ocupava a maçonaria como um dos mais atuantes maçons naquela época. Já falecido, um dos primeiros maçons a chegar ao local da futura capital, nos anos de 1956, disse-nos que, imbuído do amor à causa maçônica, muitas vezes reunimos-nos à sombra de árvores. O local escolhido para a sessão de instalação da primeira loja maçônica de Brasília foi um cômodo de madeira de 9 metros quadrados que, durante o dia, servia de escritório de um depósito de material de construção do maçom Olivo Rosa, que, à noite, cedia para servir de templo maçônico. Antes foram realizadas sessões preparatórias do barraco de madeira do maçom Fernando Sabino. Da primeira reunião de fundação, participaram 21 maçons, que, sob a direção de Otacílio Álvaro Pinto, elegeu-se a primeira diretoria, sendo o maçom Jofre Mozart Parada escolhido para o venerável. Posteriormente, a loja foi transferida para um barraco do maçom Dolisor Faria França, bem mais amplo, às margens do Riacho Fundo. Por final, Jofre Parada instalou a loja maçônica Estrela de Brasília na 2ª Avenida da Cidade Livre, hoje no Bandeirante, em terreno próprio. Com a inauguração de Brasília, a 21 de abril de 1960, a loja maçônica Estrela de Brasília adquiriu um lote no plano piloto, no setor de Grandes Áreas 913 Sul, onde se encontra até hoje.
a história do Grande Oriente em Brasília, gerada e traçada por seus membros em todos estes anos de existência, tem sido marcada pela virtude do trabalho, dedicação de muitas lutas. A semente plantada pela primeira loja maçônica em Brasília, pelo seu empenho, pelo seu idealismo, pela divulgação da sua doutrina, dá frutos até os dias de hoje no meio de nossa comunidade. Como exemplo, podemos citar o funcionamento da Fundação Gonçalves Ledo, no Recanto das Emas, que, através de suas atividades filantrópicas, procura regularizar a formação do cidadão, evitando que a criança carente vá desenvolver-se na rua, como também visa a sua proteção na área de saúde, inclusive com assistência médico-dentária. Os maçons em todo o mundo, no Brasil e aqui no Distrito Federal, sempre nos têm procurado mostrar não apenas o seu enorme e importante trabalho, mas também o seu exemplo. Exemplo de participação comunitária, de dedicação ao bem público, de crença no trabalho coletivo e de amor ao próximo. A decidida vontade de ajudar tem sido a razão de todos maçons, e esse decidido propósito são os pilares da maçonaria. Agora, os incontestáveis pontos coincidentes entre a maçonaria e Brasília, notadamente quanto aos seus aspectos místicos, que requer um estudo mais profundo, a instalação da loja maçônica Estrela de Brasília nos desperta para felizes coincidências. A coincidência de ter sido a primeira instituição filosófica e de culto a Deus, o grande arquiteto do universo, a se fixar em Brasília. E o fato de ter sido fundado por 21 maçons, número este que depois se revelou coincidente com o dia da inauguração de Brasília, isto é, o dia 21 de abril, e esse ser o número do verbo. Com o estudo, como tudo, aquilo que é essencial e acaba vencendo todas as dificuldades com perseverança de vida, a maçonaria tem o lugar certo no coração de todos os homens de boa vontade. O dia do maçom nos leva a isto e também nos lembra que a tarefa que executamos é enorme. Assim, encerro essas minhas palavras de júbilo e gostaria de desejar a todos os maçons e para quem quiser enfrentar e considerar as dificuldades, o conselho de André Luiz. Até o bloco de pedra bruta, não te prendas à ideia do seu peso. Lembra-te da estátua maravilhosa que poderá sair dele. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Tenho a honra de passar a presidência ao excelentíssimo senhor deputado José Edmar. Convido para fazer uso da palavra o líder, deputado César Lacerda, pelo PRN. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, José Edmar, excelentíssimo senhor secretário executivo da Confederação Maçônica Interamericana, Dr. Salim, excelentíssimo senhor grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, desembargador Francisco Murilo, excelentíssimo senhor grão-mestre estadual do Grande Oriente do Brasil, Dr. João Correia da Silva, excelentíssimo senhor grão-mestre da Grande Loja Maçônica de Brasília, Dr. Calil, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Sociais, autor do requerimento número 320/95, que viabilizou a realização desse evento,
nosso querido deputado Jorge Cauí, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e também autor do requerimento, nosso amigo deputado José Ramalho. Senhores deputados, senhores maçom, visitas que aqui comparecem, é muito difícil falar sobre maçonaria depois aqui que nós ouvimos as palavras do deputado José Ramalho e do deputado Cauí. Falar sobre a importância da maçonaria, falar sobre os postulados do maçom, coisa que muitos já conhecem. O maçom jamais será voluntariamente um escravo da ignorância, da falsidade e do erro. Reconhece no trabalho, em todas as suas formas honestas, um dever do qual ninguém pode excusar-se. Vê no culto à família e no respeito à pátria meios eficazes e indispensáveis para que o homem possa se realizar. A solidariedade humana é obrigação de todos os obreiros da maçonaria. E a importância da maçonaria, que teve na independência do Brasil, porque D. Pedro I foi o primeiro maçom. A Inconfidência Mineira, Tiradentes também foi maçom, como já foi dito aqui. A proclamação da República, a abolição da escravatura, e por isto é muito difícil falar sobre a maçonaria, porque a maçonaria é a própria história do Brasil. Ofereço a história do Brasil aos senhores maçom, como a história também da maçonaria. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o deputado Marcos Arruda, líder do PSDB. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Legislativa, representando o presidente desta casa, deputado José Edmar, ilustríssimo senhor secretário executivo da Confederação Maçônica Interamericana, doutor Salim Sugaib, ilustríssimo senhor grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, desembargador Francisco Murilo Pinto, ilustríssimo senhor grão-mestre estadual do Grande Oriente do Brasil, doutor João Correia Silva Filho, ilustríssimo senhor grão-mestre da Grande Loja Maçônica de Brasília, doutor Calil Chart, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Sociais e autor do requerimento que viabiliza essa sessão, deputado Jorge Cauí, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e também autor do requerimento, deputado José Ramalho. Fica difícil, senhor presidente, depois do pronunciamento aqui, das palavras sábias do deputado José Ramalho e do deputado Jorge Cauí, acrescentar algo mais nesta justa homenagem, justíssima homenagem, que a Câmara Legislativa está prestando aos maçons do Brasil, em comemoração ao seu dia 20 de agosto. Mas, senhoras e senhores, senhor presidente, a gente podia destacar que, reconhecidamente por talvez a quase totalidade dos povos, a Revolução Francesa, como principal marco, como principal movimento histórico, político, econômico e social da humanidade. A Revolução Francesa. E a Revolução Francesa foi inspirada pelos princípios, pelos ideais da maçonaria, pelos princípios da liberdade, da igualdade
e da fraternidade. Portanto, o movimento principal que a humanidade já conheceu, a Revolução Francesa, foi inspirada pelos princípios que regem esta grande entidade, a maçonaria. E no Brasil, senhoras e senhores, qual foi o principal movimento da história do nosso país, se não o seu movimento de libertação, que culminou com a independência do Brasil? E novamente ali, a participação da entidade ao proclamar Dom Pedro I, imperador do Brasil, se antecipando inclusive ao dia que culminou com a nossa independência. Portanto, deputado Jorge Cauí, deputado Zé Ramalho, realmente o requerimento de vossas excelências fez justiça a esta entidade que fez história da humanidade e que fez e que faz a história do nosso país. E aqui em Brasília, vemos vários movimentos filantrópicos desenvolvidos pelas suas várias lojas maçônicas. São essas, portanto, as minhas palavras em homenagem a esta entidade que honra a humanidade, que honra o povo brasileiro, que honra o povo de Brasília. Muito obrigado, senhores. Convido para fazer uso da palavra o deputado Renato Raia, líder do PL. Autoridades maçônicas que compõem a mesa, nobre presidente, deputados Zé Ramalho e Jorge Cauí, responsáveis por essa sessão solene, demais deputados, caros maçons aqui presentes, que carinhosamente quero chamá-los na fraternidade maçônica de tios, senhoras e senhores, é com muita honra que subo essa tribuna para, com a liderança do PL, dizer da minha admiração pela maçonaria. Essa maçonaria, essa entidade que durante a história do mundo prestou grande serviço. É responsável maior pelo Estado democrático de direito, não só no nosso país, mas em todo o mundo. No nosso país, nós assistimos na história à independência brasileira, à Inconfidência Mineira e tantos outros episódios que tiveram a atuação fundamental da loja maçônica, da maçonaria. E eu gostaria também de ressaltar um outro aspecto, que é o aspecto social, que é o trabalho de dedicação ao ser humano carente, ao menos afortunado, que a maçonaria faz de forma dedicada e silenciosa, sem nenhuma propaganda, sem nenhuma divulgação. Obras que não são realizadas só pelos maçons, mas pela família, porque muita gente diz que a maçonaria é uma entidade machista. Somente aqueles que não conhecem podem dizer isso, porque nenhuma entidade congrega mais a família do que a maçonaria. E posso dizer isso na qualidade de filho de maçom, que tem o maior orgulho de ser maçom. E também de ter o orgulho de ter sido, aos 17 anos, um dos fundadores da Ordem Demolei aqui do Distrito Federal. Então, o que eu poderia dizer aos senhores, que não da minha grande admiração, e pedir ao grande arquiteto do universo que ilumine a todos para que os senhores continuem a desenvolver esse trabalho maravilhoso em prol do nosso país, da nossa sociedade e principalmente dos mais carentes. Muito obrigado. Concedo a palavra ao ilustríssimo senhor grão-mestre da grande loja maçônica de Brasília, doutor
Kalil Shatter. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, deputado José Admar, em exercício no momento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Sociais, deputado Jorge Cauí. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Economia, Orçamento e Finanças, deputado José Ramalho. Excelentíssimo irmão, grande secretário executivo da Confederação da Maçonaria Interamericana, Dr. Salim Zugaib, soberano, grande grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, irmão Francisco Murilo Pinto, grão-mestre do Grande Oriente Estadual, irmão João Correia, sereníssimos grão-mestres de Minas Gerais e de São Paulo aqui presentes, senhores deputados, meus queridos, amados irmãos maçons presentes, senhores e senhoras. Na qualidade do maçom e grão-mestre da muito respeitável e grande loja maçônica de Brasília, integrada por 28 lojas maçônicas espalhadas pelo Distrito Federal, que faz parte da Confederação da Maçonaria Simbólica de Brasil, integrada por 27 grandes lojas brasileiras, e também integrada à Confederação da Maçonaria Interamericana, composta de 21 países, os 57 potências maçônicas. Venho a esta casa, denominada Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde os representantes do povo lutam incessantemente com dedicação e honra para defender o interesse do nosso povo, objetivando alcançar o bem-estar social do cidadão e de sua família. Venho aqui trazendo dos maçons do Distrito Federal agradecimentos ao presidente desta casa, o deputado Geraldo Magela, e a todos os deputados que a integram, em especial aos deputados Jorge Cauí e José Ramalho, autores do requerimento que proporcionou a realização desta sessão destinada ao Dia do Maçom. E, ao mesmo tempo, trago uma mensagem de fé e de esperança. Fé nos valores humanos que ainda existem nesse continente Brasil, lutando contra a exploração do homem pelo homem, lutando em prol da dignidade e da honra do ser humano. Fé nos líderes que integram esta casa pela constante dedicação e vigilância em busca da felicidade do nosso povo de Brasília. Brasília, esse paraíso amado por todos nós, merece todo o sacrifício, toda a dedicação e vigilância. E nesta casa refleta de grandes personalidades, de líderes, oculta uma grande responsabilidade. Cabe a cada um dos deputados o dever